Então, meus irmãos, com base nesse texto de Gênesis capítulo 3, versos 16 a 19, eu quero te convidar para 6 semanas de imersão bíblica, cujo tema geral é a escola da dor e o mestre da cruz. Como o sofrimento nos aperfeiçoa em Jesus. Eu quero que as crianças dizem este tema. Diz aí, criança. A escola da dor e o mestre da cruz. Como o sofrimento nos aperfeiçoa em Jesus. Tá bem, só tem Pedro aqui de crianças? Cadê as outras crianças? Diga assim, eu. Vamos lá. Você pode falar também, viu, Bernardo? Diga aí, a escola da dor e o mestre da cruz. Como o sofrimento nos aperfeiçoa em Jesus. Muito bem, nós trataremos sobre isso nos próximos domingos, entendendo a relação do pecado original com o sofrimento humano. Você quer saber a origem do sofrimento e por que você sofre? Então venha conosco para esta reflexão. O texto base, então, que você abriu aí, a Bíblia, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que não atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Irmãos amados, domingo passado, ao pregar sobre a missão da igreja na cidade, eu iniciei a pregação falando sobre o Setembro Amarelo, uma campanha de combate ao suicídio que, como vimos, nos responsabiliza no trabalho de preservação da vida humana. Queridos, eu creio que a importância desta abordagem se dá não somente em casos extremos, quando a vida do indivíduo está em perigo iminente, mas a importância desta temática também se dá quando a pessoa aumenta a pena de sofrimento por não entender o que a Bíblia diz sobre a origem e as circunstâncias em que as aflições ocorrem. Eu me lembro que em 2018, logo após o primeiro aniversário de inauguração da Igreja Presbiteriana de Coribe, logo após o primeiro ano, foi o momento em que a população coribense mais carecia desta abordagem. Eu iniciei então uma série de 6 pregações sobre o sofrimento. A partir de hoje, então, eu quero repetir esta série de exposições bíblicas sobre o sofrimento. Então, a partir de hoje, nós abordaremos este assunto, por entender que quanto maior compreensão tivermos sobre os tipos de sofrimento, melhor lidaremos com as situações que nos fazem sofrer. Você conhecerá nesta série ou nesta imersão bíblica, você aprenderá a origem do juízo divino, você aprenderá sobre a empatia ou sofrimento por empatia, sofrimento educacional, sofrimento preventivo, sofrimento testemunhal e sofrimento substitutivo, que aponta para a redenção em Cristo Jesus.
Então, começando aqui em Gênesis, hoje eu quero falar sobre o sofrimento que é resultado do julgamento de Deus com o primeiro pecado. Antes, é válido ressaltar, meus irmãos, que originalmente a vida não começou com o pecado e sofrimento, mas com retidão e satisfação plena. No princípio, Deus criou o homem e a mulher de maneira especial. Vocês sabiam, crianças, que vocês não foram criadas para chorar, para sofrer? Vocês não foram criados para isso. Mas acontece que o pecado de Adão e Eva trouxe para nós o sofrimento. O homem, então, as pessoas, Adão e Eva no passado, eles foram criados conforme a própria imagem de Deus. As pessoas foram criadas com dois elementos. Eu quero que as crianças dizem aí, quais são as duas partes da vida humana? Diga aí, corpo e alma. Muito bem. As pessoas foram criadas com corpo e alma. O corpo sendo a substância física perceptível aos sentidos, e a alma é a parte espiritual. A alma é a parte espiritual que é a sede da consciência, dos pensamentos, dos sentimentos e da vontade. Isso está no livro Curso de Discipulado, o livro de Arival Dias Casimiro, quando ele fala sobre essas duas partes constituintes aí do ser humano. Entenderam aí, né? Corpo e alma. Criados de maneira perfeita. Fomos criados de maneira perfeita, sem pecado algum. Mas a pergunta que não quer calar neste momento é: como o sofrimento chegou até nós? Eu quero que todo mundo faça essa pergunta. Como o sofrimento chegou até nós? Você já fez essa pergunta? Como a criação, irmãos, o homem e também a natureza, que eram muito bons aos olhos de Deus, se tornaram tão desfigurados e alienados ou separados dele? Certamente não foi Deus que fez a vida na terra ser um vale de lágrimas. Não foi Deus que fez a vida na terra ser um vale de lágrimas e sofrimento, meus irmãos. Mas foi o próprio homem que provocou isso, como diz lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, que Deus fez tudo perfeito, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Assim, meus irmãos, o sofrimento pelo julgamento divino, como veremos aqui hoje, é um sofrimento muito específico. É um sofrimento causado pelas próprias pessoas quando não obedecem à palavra de Deus. É claro que nós não podemos generalizar, supondo que toda pessoa sofredora está sendo alvo do sofrimento do juízo divino. Mas acontece que a primeira vez em que o sofrimento aparece na Bíblia e também na experiência humana é resultado de um julgamento de Deus por causa do pecado. No capítulo 2, verso 9 aqui de Gênesis, afirma que do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. As crianças aqui gostam de frutas? Diga assim, eu. Muito bem. Deus criou as árvores frutíferas. Deus criou um jardim belo, maravilhoso. Mas Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Daquela árvore no meio do jardim, vocês não podem comer. Na verdade, Deus colocou duas árvores diferentes lá. A árvore
do conhecimento do bem e do mal, que não poderia comer, e a árvore da vida, que poderia comer à vontade. Diante de tantas árvores frutíferas e permitidas, sabe para onde Adão e Eva foram? Eles foram logo comer do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da mesma forma como acontece com as crianças. Acontece também com os adultos. Mas com as crianças é interessante porque quando é ordenado a elas que não faça algo, parece que, hein, Geraldo? Parece que aí é que desperta a curiosidade, assim como acontece com as crianças hoje, a proibição de Deus no Jardim do Éden despertou curiosidade no casal, levando a cair na tentação. Muitas pessoas tentando transferir responsabilidade questionam assim: por que Deus colocou uma árvore proibida no meio do jardim? Por quê? Ou o que temos a ver com o erro deles? Talvez você tenha esse questionamento em mente. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? Mal entendem as pessoas que a função de Adão e Eva era uma função de representar toda a raça humana. E eles foram criados de maneira perfeita, sem pecado nenhum. Contudo, irmãos, esse questionamento das pessoas é resultado da síndrome de Adão. Eu vou explicar sobre a síndrome de Adão. O ser humano, ele procura de algum modo, ele procura um bode expiatório para colocar as suas culpas. Como acontece com Tito e André lá em casa. Um coloca a culpa no outro. Como acontece na casa onde tem duas crianças, uma coloca a culpa na outra. Como acontece às vezes no casamento, às vezes no trabalho, em outro lugar, as pessoas buscam sempre um bode expiatório para colocar suas culpas. É como aquele meme da internet que diz assim: a culpa é minha, eu coloco aonde eu quero. Já viram isso? A culpa é minha, eu coloco aonde eu quero. Bem assim as pessoas andam colocando culpa nas pessoas, nas outras. Assim, a mulher, Eva, colocou culpa na serpente. Adão culpou o próprio Deus, que lhe deu a mulher. E nós, muitas vezes, irmãos, persistimos neste erro de culpar os outros, apontando o dedo aos outros. Então, nós vamos analisar aqui a sentença do homem e da mulher separadamente. Seguindo a ordem do texto que foi lido, em primeiro lugar, o sofrimento da mulher, via de regra, se dá em suas relações íntimas e cotidianas no ambiente do lar. O sofrimento da mulher se dá em suas relações íntimas e cotidianas do dia a dia. A aflição das mulheres é diferente da aflição dos homens. A aflição das mulheres se dá especialmente em dois âmbitos: no parto doloroso de filhos e em sua subordinação ao marido, conforme este texto aqui. A primeira parte do verso 16 relata assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, dará à luz filhos. Irmãos, existem graus de sofrimento. Existem graus diferentes de sofrimento. Por exemplo, o sofrimento de uma criança. Crianças, alguma vez o papai ou a mamãe disse não? Espero que tenha sido muitas vezes. Claro que os pais precisam dizer não para proteger vocês.
O sofrimento de vocês que não foram para a casa do coleguinha na hora que queriam é diferente da angústia inconformável de uma mulher, por exemplo, que não pode gerar filhos. E é também diferente da aflição de uma pessoa que enfrenta o luto, que perdeu um ente querido. Então existem diferenças entre sofrimentos, cada um com a sua dor, mas a origem é a mesma. Repito, cada pessoa tem uma dor, mas a origem é a mesma. Segundo este texto, depois da queda, o sofrimento da mulher gestante foi multiplicado. E isso faz a gente entender, meus irmãos, que ela já sofria antes de alguma forma, mas não era um sofrimento fadigante. O texto aqui usa a palavra multiplicarei. Quer dizer que fazia parte da mulher o trabalho de parto, mas não era fadigante. O texto diz: multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. Esta parte do versículo 16 nos faz entender que com a entrada do pecado, o sofrimento foi multiplicado na hora do parto. E hoje, os avanços da medicina trouxeram mais conforto à mulher. Mas por outro lado, a dor física muitas vezes foi substituída ou somada a outros esforços que aumentam a aflição feminina, esforços emocionais. E além das aflições próprias da função de mãe, somadas à rotina dentro e fora de casa, a mulher também sofre em sua subordinação à liderança do marido. A segunda parte do verso 16 diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Parece que isso aqui é mais pesado para a mulher, né? Ou não? Depende. Como eu disse, cada um com a sua dor. Dentre muitos outros privilégios, a glória de Eva era a capacidade de gerar filhos. Mas Deus lhe faz saber que ela seria governada por Adão. Contudo, Deus não estava sugerindo, irmão, Deus não estava sugerindo aqui, não é a ideia de um Deus machista, jamais. Deus não estava sugerindo que o homem é dono de sua mulher, podendo então governar duramente sob seu domínio. Não. Liderar, irmãos, liderar não é impor, mas é despertar nos outros o desejo de fazer o que é certo. Repetindo esta frase de autoria desconhecida, liderar não é impor, mas é despertar nos outros a vontade de fazer o que é certo. Nesse sentido, a esposa está subordinada ao marido, que por sua vez está subordinado ao Criador. O homem e a mulher, então, no contexto do casamento, não são concorrentes, irmãos. Repito, o homem e a mulher, no contexto do casamento, não são concorrentes, mas aliados. Eles são aliados. Embora Eva tenha tido a iniciativa de comer do fruto proibido, quem Deus chamou na hora de prestar contas? Quem sabe? Deus chamou o representante da família para prestar esclarecimento. Deus chamou Adão. Uma perguntinha aqui, crianças. Quem primeiro foi chamado para explicar o pecado que havia feito? Foi Eva ou Adão? Quem primeiro foi chamado? Adão. Sabe por quê? Luara. Sabe por que Deus chamou primeiro Adão e não Eva?
Se bem que foi Eva que comeu o fruto primeiro. Deus chamou Adão porque o homem, ele é o líder da nossa casa. O homem é o responsável pela família. O homem, então, foi colocado no jardim, no contexto do casamento, para amar, cuidar e proteger a sua casa. Então, vocês, crianças, os meninos, jamais poderão maltratar as meninas. Hein, crianças? Os meninos precisam cuidar ainda mais das meninas como cavalheiros. Certo? Se meninos não podem bater nos meninos, muito menos bater nas meninas. Não, não pode. Eis o princípio aqui. Deus chama Adão à responsabilidade. O homem, então, é o pastor de um pequeno rebanho chamado família. Mesmo que o julgamento divino tenha resultado na intensificação do sofrimento feminino, as mulheres ainda podem desfrutar de vislumbres da graça. Sabe aquela faísca naquela escuridão? Aquela faísca de graça, mesmo diante das dores, mulheres, que vocês enfrentam no dia a dia, vocês podem experimentar um vislumbre da graça. E fazendo uma analogia ao discurso de despedida, em João capítulo 16, verso 21, Jesus se refere ao sofrimento da mulher na hora do parto, que é substituído pela alegria por ter vindo ao mundo uma criança. E ao que parece, meus irmãos, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo traz uma palavra de consolo às mulheres, incluindo elas a comum salvação, dizendo que elas são salvas, dando à luz filhos. Foi nesse sentido também que o comentarista bíblico de Gênesis, comentarista bíblico do livro de Gênesis, afirmou o seguinte: o privilégio de gerar e suscitar filhos pactuais salva as mulheres da perda de sua liderança. Por mais que você, mulher, por mais que você sofra para aderir à submissão masculina, biblicamente falando, os maridos receberam a difícil tarefa de demonstrar nesta relação o mesmo tipo de amor que Cristo mostrou pela igreja. Efésios capítulo 5, verso 25. Se para você, mulher, é difícil, é uma aflição se submeter à liderança masculina, por outro lado, o seu esposo recebeu a ordem de até mesmo dar a vida pela sua esposa, dar a vida por você. E que tarefa difícil para os homens, hein? Que tarefa difícil para nós, homens, demonstrar o mesmo amor sacrificial que Cristo mostrou pela igreja. Isso tem a ver com você, jovem. Isso tem a ver com você, adolescente, tem a ver com você, criança. Tem a ver com você e suas relações, na sua visão de mundo, conforme a Bíblia diz. E não conforme o mundo diz. Sobre essa disputa entre o machismo e o feminismo. Não. Eu disse já que o homem e a mulher não são rivais. Eles são aliados. Aliados. Irmãos, pensando na proteção que nós homens devemos dar às mulheres, isso me marcou muito. Eu me lembro que quando eu e Rúbia casamos, no dia 23 de dezembro de 2016, na cidade de Cocos, na igreja presbiteriana, quando nós nos casamos,
O reverendo Lúcio Araújo, ele falou sobre a proteção que eu devo dar a ela até mesmo em um simples passeio pela cidade. Eu devo mantê-la sempre do lado do meio-fio. Caso venha alguém desgovernado, servirei de barreira protetora para minha esposa. Então, creia nisto. É uma proteção o fato de seu esposo ser o líder sacrificial da sua casa. E por mais que a mulher também sofra, por outro lado, como progenitora, ou seja, como aquela que dá à luz filhos, e se desdobrando também, irmãos, para as demandas do lar, elas recebem a graça de cooperar com o seu marido. A mulher, ela recebe a graça de Deus de ser uma auxiliadora idônea, de ser auxiliadora do seu marido e sem o peso da prestação de contas que é exigido deles, como foi no princípio de Gênesis. Bem, nós vimos até aqui que a sentença, ou seja, o sofrimento para a mulher, aumentou especialmente no trabalho de parto e sua subordinação ao esposo. Agora nós veremos, em segundo lugar, que a sentença ou o sofrimento para Adão, para o homem, resultou no trabalho penoso de cultivar a terra e também na submissão a ela, na submissão à terra. Observe aí no verso 17. E a ele disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Em fadigas obterá dela o sustento. Assim como certamente havia certa dor para a mulher antes do pecado, que o texto diz: vou multiplicar a dor. Assim também antes do pecado havia trabalho para Adão. Havia trabalho para ele. Assim como antes da queda havia sofrimento para Eva, um certo sofrimento, eu não digo sofrimento em si, mas havia também o trabalho do parto, certo? É preciso que se entenda, irmãos, que o trabalho em si não é uma maldição. Não era para ser fadigante o trabalho. Observe que a terra é que seria maldita por causa do homem. E desde antes da queda, meus queridos irmãos, Adão, ele trabalhava. O que Adão fazia antes do pecado? Alguém sabe, crianças? O que Adão fazia no jardim? Só ficava comendo? Adão cuidava do jardim, limpava o jardim, regava as plantas, cuidava dos animais. Adão deu o nome de todos os animais do campo, diz a Bíblia. Como diz certo autor, meus irmãos, a maldição do homem não reside na exigência de que ele trabalhe. A maldição não é esta. Em vez disso, a maldição do homem reside na excessiva exigência de trabalho para que a terra produza. O trabalho não é maldição. Mas a exigência do trabalho, por causa do pecado, é resultado da maldição.
Então, o pecado fez com que a terra se tornasse mais árida e improdutiva. E esta é a tendência, irmãos, a tendência que cada vez mais a terra fique mais difícil de produzir frutos por causa do pecado. A Bíblia diz que a terra geme, até mesmo a terra e toda a criação, diz a Bíblia lá em Romanos, capítulo 1, toda a criação geme, sofre, esperando a volta de Jesus. E o verso 19, o último verso que nós lemos aqui de Gênesis capítulo 3, diz assim: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Adão, então, foi criado para governar a terra, mas por causa do pecado, a terra dominou Adão. Adão foi criado para dominar a terra, mas por causa do pecado, a terra dominou Adão. Como que a terra destrói as pessoas? Além de ser improdutiva, a terra destrói as pessoas destruindo a sua matéria quando as pessoas são mortas e enterradas. Em Gênesis capítulo 3, verso 22, meus irmãos, diz assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Gênesis 3, verso 22. O pecado do homem resultou no juízo divino em expulsar ele do jardim. Deus teve que mandar Adão ir embora para outro lugar. Esta demissão, irmãos, causada pelo homem, resultou na morte, pois ele deixou de comer do fruto da árvore da vida. Aquele fruto da árvore da vida fazia as pessoas ficarem mais bonitas, rejuvenescidas, hein, mulheres? Aquele fruto não deixava as pessoas envelhecerem. O fruto da árvore da vida, tá? Agora, o fruto do conhecimento do bem e do mal era o proibido. Tinha dois tipos de frutos diferentes ali na árvore, no jardim. Pelo menos esses dois que destacam aí a Bíblia. Será que Deus é um Deus vingativo? Um Deus que estava punindo? Não, irmãos, esta expulsão deles do jardim também era um meio de graça. Interessante que esse fruto, esta árvore da vida, reaparece em Apocalipse como banquete do novo céu e da nova terra. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim, que a recompensa do vencedor será o direito de se alimentar da árvore que se encontra no paraíso de Deus. E no capítulo 22, verso 2, diz assim, as folhas desta árvore servem para a cura dos povos. Até as folhas da árvore da vida servem para a cura dos povos. E o texto, e já finalizando, irmãos, o texto de Gênesis ainda diz, não se deve permitir que ele também coma do fruto da árvore da vida e assim viva para sempre. Isso no verso 19. Irmãos, nós não podemos pensar nesta proibição aqui apenas como julgamento. Você não pode pensar no sofrimento focado no sofrimento, mas pensar no sofrimento focado no que causou o sofrimento e na esperança de sair dele, certo? O sofrimento não é o seu Deus. Deus é Deus sobre o seu sofrimento, acima do seu sofrimento. Deus é tão gracioso, irmãos, foi tão gracioso com Adão, que Deus não permitiu que ele permanecesse no jardim,
comendo da árvore da vida. Sabe por quê? Olha uma curiosidade. O que aconteceria se depois do pecado Adão e Eva continuassem no jardim comendo da árvore da vida? Eles iriam viver eternamente em pecado. Eles iriam ter a vida prolongada de forma doente. É por isso que Deus é gracioso, mesmo quando Ele aplica o seu juízo. Ele é gracioso na vida daqueles que creem em Jesus. Esta fruta, então, o fruto da árvore da vida, reaparece na consumação do século, onde viveremos eternamente em perfeito estado. Aqui está a razão pela qual você sofre. O seu sofrimento começou lá de Adão e Eva. E tem uma frase muito interessante onde diz: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas nenhum sem aflição. Parafraseando essa frase, Deus teve apenas um filho sem pecado, que é Jesus, certo? Um filho sem pecado, mas nenhum filho sem sofrimento. Inclusive Jesus sofreu. Esta é a razão do sofrimento. Mas há esperança. Há esperança para você que sofre. Há esperança para eu que sofro. Portanto, irmãos, um dos tipos de sofrimento é aquele que é resultado do juízo divino contra o pecado. Esse é o primeiro tipo de sofrimento que nós veremos nesta imersão bíblica. Embora os malefícios do pecado original tenham respingado em nós, embora estejamos no mundo desfigurado, irmãos, o plano original de Deus continua de pé. Toda a cólera do juízo divino recaiu sobre Jesus no madeiro, pois o salário do pecado é a morte. Contudo, na nova vida em Cristo, a imagem de Deus é restaurada na vida daquele que, no momento, hoje ainda, se recorre a Deus com fé e arrependimento. A pergunta que eu faço para você é: daqui a pouquinho eu faço essa pergunta. Vou deixar para o final, tá? Mas já estou no final. Mas antes de eu fazer essa pergunta, eu quero concluir dizendo o seguinte: a glória da mulher era gerar filhos, mas o homem passou a governar sobre ela. A glória do homem foi dominar a natureza, mas a terra passou a ter domínio sobre ele. A glória da terra era destruir a matéria humana, mas Jesus contraria tudo isso com a ressurreição dos corpos. Esta é a nossa esperança, irmãos. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para a necessidade de Cristo, que já disse tetelestai, ou seja, está consumado na cruz do Calvário. Ele combateu o bom combate, ele venceu, e nele nós já somos mais que vencedores. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus é maior do que o seu sofrimento. Jesus é maior do que sua aflição. Jesus é maior. Há esperança para o seu sofrimento. Os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que há de ser revelada no último dia que Jesus voltar. Duas aplicações, então, antes da pergunta final. Duas aplicações.
A, su- a- sobre a síndrome de Adão, aquela ideia de colocar culpa nos outros, sabe? Eu deixo para vocês, casais, aí, uma tarefa. Primeiro, identificar. Reconheça que em momentos de crise, a tendência humana é de apontar o dedo um para o outro. Então, primeiro, identifique. Segundo, corrija, tá? Em vez de procurar um bode expiatório, o casal deve entender que o sucesso ou a crise no casamento é sempre uma construção a dois. O papel não é julgar, mas ser um aliado que aponta para Deus e a necessidade de Cristo Jesus. Então, substitua substitua a rotina pesada do trabalho por uma aliança ou por um trabalho em conjunto. O casal deve buscar formas de aliviar o fardo um do outro. A esposa pode ser um vislumbre da graça, conforme nós já vimos aqui. A esposa pode encorajar o marido em meio aos problemas financeiros. A esposa pode ajudar o marido pode ajudar a esposa. O marido pode ser a proteção e o alívio que a mulher precisa na sua rotina diária. Quem sabe dedicando um dia da semana para cuidar dos filhos. Ou em outros momentos também. Quem sabe ajudando no rodo, na vassoura, em casa, no dia de folga, cooperando nas demandas do lar. Isso alivia o peso das mulheres. Lembre sempre, o sofrimento veio, mas há esperança para ele. E a pergunta final que eu deixo para você é: você é como o barro ou como a cera no calor da aflição? O que acontece quando você coloca o barro no sol? Ele só endurece. O que acontece com a cera? Ele só amolece. E a pergunta é: o sofrimento tem amolecido o seu coração ou endurecido ele? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar, meus irmãos. Feche seus olhos.